Bom, moçada, o estudo da dinâmica é o estudo do movimento dos corpos, atento às causas que determinam as características do movimento, né? Veja, a cinemática também estuda os movimentos, mas não está preocupada com as causas, né? Na cinemática ela te fala, olha, cara, o movimento é uniforme, ou então o movimento é uniformemente variado. A cinemática descreve esses movimentos, mas não te pergunta e nem te explica por que, que o movimento é uniforme, quais são as condições para que o movimento seja uniforme e quais são as condições para o movimento ser uniformemente variado ou para o movimento ser circular, coisas do tipo, né? A dinâmica vai entrar nesse mérito, nessa discussão aí, tá? E a palavra dinâmica tem essa origem aí na palavra dinamis, que quer dizer força, que já meio dá um prenúncio, né, moçada, de que são sim as forças que agem sobre os corpos que vão fazer com que o movimento seja de um jeito ou de outro, tá? Quando a gente fala em força, não há uma definição formal de força, de modo que a gente se vê aí meio obrigado a se contentar com os exemplos, né? São só 5 do que venham a ser forças, né? Força é empurrão, puxão, atração, repulsão ou esfregação, né? Qualquer um desses 5 eventos aí corresponde à ocorrência de forças, tá? E aí, forças, dá para entender que as forças são grandezas vetoriais, né? Empurrão tem direção e sentido, né? A gente empurra para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Puxão, mesma coisa, tração, repulsão, esfregação, mesma coisa, né? Daí, as forças sendo grandezas vetoriais, nós vamos sempre representá-las, moçada, como flechinhas, né? Que partem do meio do corpo, por motivos aí que a gente vai entender melhor depois com o tempo, né? Vão facilitar as continhas, facilitar as decomposições, facilitar o trabalho que envolve forças aí agindo sobre os corpos, tá? Outra coisa, a unidade das forças é o Newton. E se você quiser saber o que vem a ser exatamente um Newton, né? Pega aí na sua casa um chocolate, um sabonete, alguma coisa aí, cuja massa seja 100 gramas, põe na tua mão, você vai sentir aí um Newton de força na sua mão, tá? 1 Newton é o peso de massas 100 gramas, tá? Outra coisa também, sobre as forças ainda. Forças são resultado de interação entre par de corpos. Dizer que as forças são resultado de interação entre par de corpos, está dizendo aí na entrelinha, moçada, que um corpo não aplica força em si mesmo, um corpo não se auto-empurra, não se auto-puxa, né? E por aí vai. Para ver empurrão, puxão, atração, repulsão ou esfregação, é necessário haver 2 corpos, porque eles vão trocar essas forças, né? E aí, última coisa, os efeitos das forças, né? Quando uma força está atuando sobre um corpo, 3 efeitos possíveis aí, né? O corpo pode deformar, o corpo pode acelerar, e por aceleração a gente tem que entender variação de velocidade, essa confusão aí entre aceleração e velocidade tem que ser desfeita, tá certo? Aceleração implica aí variação de velocidade, e o terceiro e último efeito das forças aí é o equilíbrio, tá? O primeiro efeito, moçada, a deformação, aparece bem aí nesse GIF, né, cara? O cara dando uma baquetada num prato de bateria. A gente consegue ver bem aí, porque está filmado com aquelas super câmeras maravilhosas, né? E aí depois reproduzido em câmera lenta, o quanto que o prato deforma, né? Essa deformação escapa, né, moçada? A gente não tem muito a gente não consegue ver isso no dia a dia, né? Essa deformação é muito rápida e escapa aos nossos olhos aí, ao nosso olhar, né? Ah, e também outra coisa, essa deformação também não vai nos interessar muito aqui no estudo da dinâmica, a não ser quando forem aparecer aí as molas e tal. Antes disso, a gente está o tempo todo trabalhando com corpos rígidos, e aí a deformação não é um efeito das forças que vá nos preocupar muito aí ao longo da discussão, tá? Os outros dois, no entanto, são os assuntos centrais da conversa, né? O corpo vai acelerar, ou seja, vai sofrer variação de velocidade quando, aí já adiantando um pouco a nossa conversa aí, quando a resultante das forças que atuam sobre ele for diferente de zero, e vai estar em equilíbrio, vai permanecer em equilíbrio quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo for zero. Então veja você, né, moçada, aqui,
aceleração e equilíbrio são dois efeitos excludentes. Ou está acontecendo uma coisa ou está acontecendo outra, tá? Vamos lá, moçada, vamos entender essa diferença aí, né? Dois corpos aí, você imagina que eu estou segurando essas duas esferas azuis aí e eu vou abandoná-las, né? Abandono as duas simultaneamente, a da esquerda ganha velocidade, sai do repouso, né? Portanto, sofre aceleração, tá? E a da direita não, a da direita permanece em equilíbrio, tá? Vamos entender então qual é a conjunção de forças para explicar essa diferença, né? Veja, o da esquerda está lá submetido à ação de uma força só, que é a força-peso. Se só tem a força-peso será a resultante, portanto, a resultante das forças que agem na esfera da esquerda não vai ser zero, vai ser diferente de zero. E como a gente está dizendo, né, isso como é que eu vou dizer, combina, né, é coerente com a ideia de que vai haver uma aceleração como há de fato, né? Do lado direito ali eu tenho uma situação de equilíbrio. Equilíbrio por quê? Porque esse corpo está submetido a duas forças de mesma intensidade e opostas, que vão se anular, o peso e a normal no caso, né? Ao se anularem, essas duas forças vão compor aí o que a gente chama de resultante nula, resultante igual a zero, né? Que, estamos dizendo, vai combinar, vai concordar, vai ser coerente com uma situação de equilíbrio como essa que se estabelece aí, né? O corpo está em repouso, e em repouso ele permanece, não vai haver variação de velocidade para esse corpo aí, uma vez que ele está submetido a forças que dão resultante zero. Tudo bem? Bom, professor, então estou entendendo que eu preciso somar as forças que estão atuando sobre um corpo para ver se a resultante é zero, não é zero, tal. Fato, verdade, tem razão. É bem por aí mesmo, né? Quando tem mais de uma força atuando sobre o corpo, nós vamos ter que saber somá-las para ver como é que é a resultante das forças que está agindo sobre esse corpo, né? E aí, soma de forças, né, moçada? É soma de vetores. Vamos aprender como faz isso seguindo alguns exemplos, né? Primeiro exemplo aí, duas forças agindo simultaneamente num corpo, sendo que as duas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Essas duas forças, moçada, vão corresponder a uma única força de valor aí 7 newtons, né, que é um valor que eu obtenho fazendo uma soma algébrica simples, né? É o que nós vamos fazer sempre que houver duas forças na mesma direção e mesmo sentido. Elas vão contribuir uma com a outra, né? Elas se somam para surtir os efeitos sobre o corpo no qual elas estão agindo, tá? Se a situação for essa aqui, né? Qual situação é essa? Vamos descrever. Duas forças na mesma direção em sentidos opostos. Essa situação corresponde à situação de uma única força de valor 1 newton aí. 1 newton que é o que eu vou obter subtraindo a maior força de 4 newtons pela menor de 3, né? 4 menos 3 vai dar 1 newton aí. E por que eu subtraí? Porque são forças em sentidos contrários, né? Elas são opostas. Uma se contrapõe à outra, tá? Uma terceira situação seria a situação onde eu tenho duas forças perpendiculares entre si. As duas forças perpendiculares entre si, moçada, a gente, né, dá para imaginar que um corpo puxado por duas forças perpendiculares aí vai acelerar numa direção aí meio intermediária entre a direção das duas forças. Mas daí a saber o valor dessa resultante é outra conversa, né? A gente tem alguns métodos para calcular essa resultante. O método que evita que você cometa erros aí por distração é o método que a gente chama de trombinha no rabinho, em alusão aí aos elefantes do circo, né? O elefante de trás entrava no picadeiro do circo quando tinha elefantes no circo, o elefante de trás enrolava a trombinha no rabinho do da frente. E é mais ou menos isso que nós vamos fazer com os vetores para resolver essa situação aí das forças perpendiculares, né? Vou escolher aí para ser o primeiro vetor, o vetor vertical, e lá na trombinha dele, lá em cima, na pontinha do vetor vertical, eu vou colocar o rabinho do vetor que estava na horizontal, valendo 4 newtons ali, né? A resultante começa onde começou, quer dizer, na cauda do elefante, do primeiro elefante, né? E termina na tromba do último elefante. Começa onde começou, termina onde terminou,
está lá a nossa resultante. Como é que eu faço para calcular o valor dela? Repara, formou-se ali um triângulo retângulo, e aí triângulos retângulos a gente resolve por Pitágoras, né? O Pitágoras ali é um triângulo 3, 4, 5, escondidinho, né? Um cateto de 3, outro cateto de 4, a hipotenusa valerá 5 newtons. Duas coisas importantes e interessantes de observar. Veja que não faz nenhuma diferença se eu mudasse a ordem dos vetores. Se em vez de escolher o vertical para ser primeiro e depois colocar na trombinha do vetor vertical o rabinho do vetor horizontal, eu fizesse o contrário, escolhesse o vetor horizontal primeiro e na trombinha dele colocasse o vetor vertical, o resultado seria o mesmo. Tá certo? E a segunda coisa é perceber que as duas situações anteriores que a gente resolveu por soma e subtração também podem ser compreendidas como situações onde rola o trombinha no rabinho, né? O resultado seria o mesmo ali, né? Tanto no de cima quanto no do meio. Certo? Maravilha. Vamos lá ver como é que isso funciona, moçada. Temos ali, então, 3 vetores atuando sobre um corpo de massa M que está ali no meio dessa gradezinha, desse diagrama aí, né? Quero achar a resultante, trombinha no rabinho. Vou escolher primeiro o vetor que sobe ali para a direita, né? Esse vetor maior ali que sobe para a direita. Vou começar por ele, então a gente parte do corpinho de massa M, sobe lá 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e vai 3 para a direita. Lá na pontinha, na trombinha desse vetor, eu vou colocar o rabinho desse vetor vertical que está apontando para baixo lá. Pronto, está aqui. E aí na trombinha desse vetor vertical eu vou pôr o rabinho do terceiro e último vetor que está ali, né, diagonal para a esquerda. Repara, moçada, a brincadeira começou no corpinho de massa M e terminou 2 quadradinhos lá para cima. É ali que está a resultante. E aí, entendendo pelo diagrama que cada quadradinho corresponde a 2 newtons, essa resultante, então, está valendo 4 newtons vertical para cima. O corpo pendurado por 2 fios, moçada, é um corpo que está em equilíbrio estático. Se está em equilíbrio, a resultante das forças que atuam sobre ele tem que ser 0. As forças que estão atuando sobre ele são o peso, e aí em cada fio vai ter uma tração, né? Imaginando que são uma condição meio simétrica, as duas trações vão ser mais ou menos iguais. Estou te falando desse exemplo para que a gente entenda que se é um caso de resultante igual a 0, e é, na hora que a gente fizer trombinha no rabinho com os vetores, eles têm que começar e terminar no mesmo lugar. Ora, se a resultante começa onde começou o trombinha no rabinho e termina onde termina o trombinha no rabinho, uma resultante igual a 0 tem que começar e terminar no mesmo lugar. Tá? Ela não pode ter tamanho. A soma, né, o trombinha no rabinho dos vetores em questão tem que ir partir de um ponto e terminar no mesmo ponto. Tá certo? Vamos lá. Uma quarta situação, que é a situação onde eu tenho essas duas forças aí, formando um ângulo que não é nem 0 graus, nem 180 graus e nem 90 graus, que foram os casos que a gente já estudou. Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, fazer o trombinha no rabinho continua valendo, né? Dá para achar, fazer o desenho da resultante ali, mas e o valor dela, como é que eu faço? Bom, vou te ensinar 2 métodos para chegar nesse valor, moçada. O primeiro é mais trabalhoso, mas ele é mais poderoso também, né? Ele te ajuda em mais situações do que o segundo método. E o primeiro método é justamente transformar essa situação nas situações que a gente já estudou. Repara que nas situações que a gente já estudou, a gente tinha sempre forças ou na mesma direção ou, na pior das hipóteses, perpendiculares entre si. É isso que eu vou fazer aqui agora com você. Eu vou reescrever os vetores em direções perpendiculares entre si, na pior das hipóteses, sem muito medo aí, né? Sem muito susto. Vamos lá, olha só. Escolhi o vetor de 4 newtons para ser uma referência. Então a direção horizontal está escolhida e automaticamente a direção vertical também estará, né? O vetor de 3 newtons não está nenhuma nem outra, então eu vou decompor esse vetor nestas duas direções. Como assim, professor? Repara, moçada, que esse vetor de 3 newtons, ele é
para a direita e para cima. E aí, repara que se eu tivesse esse vetor que eu chamei de fx aí, e esse vetor de fy somados, se eu fizesse o trombinha no rabinho com esses dois, daria o vetor de 3 newtons, concorda comigo? Então, o que nós estamos fazendo agora, moçada, é o oposto do que a gente fez agora há pouco. Né? Agora há pouco eu tinha dois vetores que eu somava para dar um resultante. Agora eu estou pegando um único vetor e decompondo ele em duas componentes que me serão aí mais convenientes, tá? Que eu chamei de fx e fy. No que isso me ajuda? Bom, vamos lá. Olha só o triângulo que aparece lá e concorda comigo que fx é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Fy é o cateto oposto, se não é o cateto oposto, tem o mesmo valor, né, a mesma geometria do cateto oposto, tá? E o vetor de 3 newtons, que é a força que está atuando de fato aí sobre o corpo, é a hipotenusa nesse triângulo aí. Bom, fazendo uma trigonometria bem basiquinha aí, né, cateto adjacente sobre hipotenusa igual cosseno, e substituindo os valores, né, quem faz cada papel, fx é o cateto adjacente, o 3 é a hipotenusa, um sobre o outro vai dar o cosseno do ângulo, que é 60 graus no nosso caso. Tá? Substituindo valores, fx é igual a 3 vezes meio, que é o cosseno de 60. Portanto, fx vale 1,5 newtons, 1,5 newton para fx. Tá? Fazendo agora para fy, que é o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa me remete a seno do ângulo, né? Substituindo os papéis aí de quem faz o quê? Fy sobre 3 é igual ao seno do ângulo de 60 graus. Fy, portanto, é igual a 3 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Tá? Fy vale, portanto, 1,5 raiz de 3 newtons. Para que todo esse trabalho? Para transformar essa situação nas três situações que a gente já estudou. Veja, moçada, na hora que eu reescrevo o vetor de 3 newtons em duas componentes fx e fy, eu preciso esquecer do vetor de 3 newtons lá, né? Porque eu já reescrevi ele na forma das duas componentes que estão aí em azul. E olha só, agora eu tenho dois vetores na mesma direção e sentido. Esses dois vetores aí se somam, né, e vão dar um vetor resultante entre os dois ali, que vale 5,5 newtons, 4 mais 1,5, né? E ainda falta somar com o vetor fy, né? Fazendo lá o trombinha no rabinho, eu acho a resultante, e aí repara, né? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Vou resolver, vou achar o valor da resultante, melhor dizendo, fazendo um Pitágoras, né? 5,5 ao quadrado mais 1,5 raiz de 3 ao quadrado é igual a resultante ao quadrado. A resultante dá, portanto, raiz de 37 newtons neste caso. Tudo bem, moçada? Alguma dúvida? O segundo método, moçada, que é mais, assusta um pouquinho mais a moçada aí, mas que traz resultados mais rapidamente, embora não seja uma ferramenta tão poderosa como a anterior aí, que dava mais trabalho, é achar a resultante, o valor da resultante, pela lei dos cossenos. Repara como é que funciona a lei dos cossenos, né, moçada? Eu tenho lá um triângulo composto pelos lados A, B e C, e tem um ângulo θ designado ali, né? Se eu quiser saber o valor do lado C, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB, cosseno do θ. Repara, moçada, que o θ é o ângulo oposto ao lado que eu estou calculando pela lei dos cossenos, né? Se você reparar bem, Pitágoras é um caso particular, né, da lei dos cossenos, quando o θ é 90 graus. Se o θ é 90 graus, cosseno de 90 graus é zero, aí todo aquele termo lá, menos 2AB vezes zero, vai zerar. Então eu fico com a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Olhando para o meu triângulo ali, que tem, né, os dois vetores força lá, 4 newtons e 3 newtons, e a resultante, né, percebe-se que eu quero esse lado aqui, né, que é a resultante propriamente dita. O ângulo que eu precisaria ter para calcular essa resultante pela lei dos cossenos é aquele ângulo entre os dois vetores que apareceu quando eu fiz o trombinha no rabinho com eles dois.
eu não tenho esse ângulo. Geralmente, o exercício dá o ângulo entre os vetores originais lá, né, cara? Aquele ângulo de 60 graus que está ali. O segundo método para resolver essa questão do valor da resultante aí, quando o ângulo entre as forças não é um ângulo, digamos, notável, né? Nem 0, nem 90, nem 180 graus, é apelar para a lei dos cossenos. Você faz lá o trombinha no rabinho e a lei dos cossenos, né, moçada, ele te permite calcular o valor de um dos lados do triângulo fazendo a soma dos valores dos outros dois ao quadrado, né? Um ao quadrado mais o outro ao quadrado, menos 2AB, cosseno do ângulo, que é o ângulo oposto ao lado cujo valor você está calculando, né? No nosso caso ali, como a gente quer calcular a resultante, né? Está ali a resultante. O ângulo oposto à resultante, que eu precisaria usar para fazer essa conta aí da lei dos cossenos, é esse ângulo aqui entre os vetores que apareceu quando eu fiz trombinha no rabinho com eles, né? Esse ângulo, moçada, geralmente não é o ângulo dado pelo exercício, né? Geralmente o ângulo dado pelo exercício é aquele ângulo lá entre os dois vetores do jeito que eles estão ali, né? Aquele ângulo de 60 graus aí no nosso desenho, né? Mas, todavia, entretanto, porém, é muito simples achar o valor desse ângulo aí. Olha só o triângulo que está vindo para cá, né? Eu tenho ali um ângulo de 60 graus, né? Igual o que trouxe ali. Então, o ângulo em seguida, o ângulo que me interessa ali vale 120 graus, certo? Fazendo essas contas, né, moçada, vamos ficar assim, né? A resultante é igual a raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes cosseno de 120 graus. Precisaria de todo esse trabalho? Então, eventualmente não precisaria, porque veja, moçada, se alfa e teta somados dão 180 graus, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de teta com o sinal trocado. Como assim, professor? Veja, os ângulos que estão lá em cima, os 120 graus que eu usei e os 60 graus que eu tinha, eles são suplementares. 120 mais 60 dá 180. Então, o cosseno de 120, que foi esse ângulo que eu achei aí, é igual a menos o cosseno de 60. Então, eu posso usar a lei dos cossenos sem me preocupar com isso, só trocando o sinal ali, né? No menos 2AB cosseno alfa, que no caso o alfa era 120, se eu quero usar o ângulo de 60, que é o θ ali do desenho, né? Eu faço A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno do suplementar ao alfa ali, que era o caso anterior, tá certo? Dá uma olhada nesse exercício aqui da Unicamp. A figura ilustra as órbitas circulares de Júpiter e da Terra em torno do Sol, com raios respectivamente iguais a RJ e RT. Quando o segmento de reta que liga Júpiter ao Sol faz um ângulo de 120 graus com o segmento de reta que liga a Terra ao Sol, a distância entre os dois planetas é de quanto? Moçada, o exercício está perguntando qual que é o tamanho dessa distância aqui, entre Júpiter e a Terra, né? E aí, lembrando da lei dos cossenos, né? Eu estou usando exatamente o ângulo que está previsto na forma, vamos dizer assim, clássica da lei dos cossenos, né? É o ângulo oposto ao lado que eu estou calculando. Substituindo valores ali, né? Fico com essa distância, então vai ser o raio de Júpiter ao quadrado, mais o raio da Terra ao quadrado, menos 2, raio Júpiter, raio Terra, vezes cosseno de 120 graus. Substituindo valores ali, o cosseno de 120 graus é menos meio, e aí o menos meio cancela com o menos 2, né, que está ali na fórmula. Ficamos então com a distância valendo raiz de raio de Júpiter ao quadrado, mais raio da Terra ao quadrado, mais raio de Júpiter vezes raio da Terra, que dá para nós ali a alternativa D de dado. Então tá, né? Já sabemos somar as forças que atuam sobre um corpo, mas ainda tem um problema anterior a esse, né? Que é saber quais são as forças que estão atuando sobre um corpo, caso o exercício não te diga quais são elas. Você vai ter que marcar essas forças e aí, de novo, né? Tomando um certo cuidado com o que a intuição nos diz, porque a intuição às vezes diz umas coisas equivocadas aí sobre esse assunto também.
a gente recomenda que você siga um protocolozinho que tem só 2 etapas, tá, moçada? É muito simples, muito tranquilo, não tem nenhum grande segredo aí e te impede de cometer erros bobos, às vezes, aí, daqueles que a gente chega em casa depois chateado, né? Primeira etapa do protocolo, de 2 etapas, é marcar as forças de campo. As forças de campo são 3 possíveis aí: peso, força elétrica e força magnética. Essas 3 forças estão associadas aos 3 campos que a gente tem na física: campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético. Por isso chamam forças de campo, né? Atuam à distância, não precisa de contato. E vai haver peso quando eu tiver um corpo com massa dentro de um campo gravitacional, vai haver força elétrica quando for uma carga dentro de um campo elétrico, e vai haver força magnética quando a gente estiver falando de ímãs ou de cargas em movimento, cargas elétricas em movimento, dentro de um campo magnético, tá? Então vamos lá para algumas situações aí, porque a gente vai tentar seguir esse protocolo aí, primeiro procurando as forças de campo, né? Corpo abandonado de uma certa altura em relação ao solo. Força-peso está presente, força elétrica e magnética não. Corpo apoiado no solo, força-peso se faz presente, vertical para baixo, sempre né? Elétrica e magnética também não. Estamos com situações aqui, moçada, que a força elétrica e magnética não vão aparecer, tá? Corpo deslizando para a direita, força-peso, vertical para baixo, né? Corpo pendurado ao teto por um fio, força-peso, vertical para baixo. Corpo apoiado num plano, força-peso, vertical para baixo. A diferença desse aqui, moçada, para o de cima, já vamos combinar, porque vai ser um negócio que vai nos seguir ao longo do curso. Quando eu desenhar o corpo redondinho, eu estou indicando aí que o corpo não troca atrito com o solo, né? As superfícies são lisas, então não vai ter atrito nunca, né? O corpo ali retangularzinho já é um corpo onde a superfície dele em contato com o solo tem lá rugosidades e tal, numa situação onde poderá haver atrito, haverá, tá certo? Corpo deslizando para a direita, peso vertical para baixo. Corpo pendurado e oscilando, pêndulo simples, peso vertical para baixo. Corpo num plano inclinado, peso vertical para baixo. Corpo num plano inclinado, peso vertical para baixo. Bom, feita a procura e o encontro, né, das forças de campo que se fazem presentes ali, né, a gente parte para a segunda e última etapa do nosso protocolo, que é procurar as forças de contato. E aí, moçada, do mesmo jeito que para haver forças de campo é necessário que haja campo, para haver forças de contato é necessário que haja contato. E aí, boiada, caras, porque assim, o número de forças de contato é igual ao número de contatos. Você olha para o corpinho, dá uma voltinha nele, vê com quantos outros corpos o corpo que você está estudando estabelece contato. E se é um contato, você tem que achar uma força de contato. Se são 2 contatos, 2 forças. Se é nenhum contato, nenhuma força de contato. Tá? Essa é a ideia. Então vamos lá. Primeiro caso de novo ali. Corpo abandonado de uma certa altura. Eu dou uma voltinha nele, não tem contato com ninguém. Se não tem contato com ninguém, não vai haver nenhuma força de contato. A única força que atua sobre esse corpo nesta situação, portanto, é o peso vertical para baixo, de modo que o peso será, então, a resultante. Avançando um pouquinho na conversa, moçada, o peso, a formuleta para calcular o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? A resultante é m vezes a, nós vamos ver isso na próxima aula, princípio fundamental de Newton, segunda lei, né? E aí repara que eu posso cortar as 2 massas, né? Então eu entendo que numa situação dessas aqui, a aceleração que o corpo vai sofrer, vai apresentar, é a aceleração da gravidade, independentemente da sua massa. Então, perder um pouco aquela ideia de que corpos mais pesados caem primeiro. Não é verdade, tá? Segunda situação ali, no meio à direita. O corpo apoiado no piso, né? Dou a voltinha, está em contato com o piso apoia esse corpo, né? Aplica nele uma força que a gente chama de normal. Normal na física, moçada, quer dizer perpendicular, e perpendicular ao apoio, que é quem está aplicando essa força
no corpo ali. Repare o seguinte, né? Peso e normal são iguais em sentidos opostos. A resultante das forças que atuam sobre esse corpo vai dar zero. O que já discutimos, né? É coerente com a situação de equilíbrio que esse corpo vai apresentar. Em repouso ele está, em repouso ele permanecerá. Não vai haver variação de velocidade. A velocidade é zero e vai continuar sendo zero. O da direita, aí, o caso da direita, tem situações para nos ensinar. É de novo um corpo em contato com o chão e só com o chão, só vai surgir dessa interação uma única força, que é a normal também. Peso e normal se equilibram igual na situação anterior, de modo que a resultante é de novo zero. E aí a pergunta que o aluno faz assim, não, mas espera aí, se a resultante é zero, por que é que continua andando? Pois é, o que eu estou tentando te convencer que é um pensamento equivocado, é o contrário o pensamento correto, né? Se a resultante é zero, a velocidade não vai variar, não vai haver aceleração, haverá uma situação de equilíbrio. A situação anterior, né, do meio ali, com o corpo em repouso, é o que a gente chama de equilíbrio estático. Essa aqui agora da direita, moçada, é o que a gente chama de equilíbrio cinético ou equilíbrio dinâmico. É o equilíbrio, o corpo está em equilíbrio em movimento. A velocidade dele é v e vai continuar sendo esse mesmo v indefinidamente, até que surja outra força aí ou desapareça algumas das que está presente, sei lá. Enquanto a situação for essa aí, corpo submetido ao peso e uma normal igual ao peso e a resultante sendo zero, essa velocidade vai continuar sendo a mesma. Esse corpo vai continuar em movimento que a gente chama, posso falar, né? Movimento retilíneo uniforme, tá? Mas estou dando spoilers da aula que vem aí, fique tranquilo. Quarta situação lá, corpo pendurado, preso ao teto por um fio. Moçada, força aplicada pelo contato com o fio, força oriunda da interação com o fio, é sempre no sentido do puxão. O fio só puxa, né? Não dá para empurrar um corpo com um fio, né? Então, a força do fio é no sentido do puxão e o nome de força trocada, né, aplicada via fio é tração. Esse T aí, né, simbolizando tração. Desculpa, resultante é zero, o caso anterior aí, né? O resultante é zero, condizente com o fato de que o corpo está em repouso e vai continuar nessa situação, né? Caracterizando aí o equilíbrio que a gente chamou já de equilíbrio estático. Vamos lá. Corpo apoiado no solo, né? Com superfície rugosa aí. Uma força só, que é a normal, né? De novo, pergunta assim, há atrito nesta situação? Pois é, moçada, vamos falar um pouquinho sobre o atrito. Atrito é uma força que se opõe ao escorregamento ou à tendência de escorregar, né? Nesse caso, não há nenhuma coisa nem outra, o corpo não está escorregando e nem tende a escorregar, né? Ele está apoiado numa mesa, num chão horizontal, a tendência dele é ficar lá quietinho mesmo, né? E o atrito também surge conforme solicitado. Em outras palavras, né, se não há escorregamento e nem tendência de escorregar, não há atrito. Acho que você consegue entender que é o que acontece nessa situação aí, né? O corpo não está escorregando, nem tem tendência de escorregar, portanto não há atrito nesta situação. Já não dá para dizer a mesma coisa do caso ali à direita, né? À direita o corpo está escorregando para a direita e, portanto, haverá um atrito para a esquerda, se opondo ao escorregamento. Mas aí, pera, dá uma olhada lá. Qual é o BO? Eu tenho um contato só, né? Eu dou a voltinha no corpo, ele só está em contato com o chão. E, de repente, eu achei duas forças de contato aí, a normal e o atrito. Sendo que eu acabei de te falar que forças de contato, o número de forças de contato é igual ao número de contatos. Só tem um contato, não pode ter duas forças de contato. De fato, moçada, não tem. De fato, normal e atrito não são, de fato, forças, né? A força que está, de fato, atuando aí sobre o corpinho nessa situação é uma força que é ao mesmo tempo vertical para cima e horizontal para a esquerda, chamada força de contato. Um nome bastante infeliz, dado que o tipo da força, né, o grupo de forças ao qual esta força pertence, chama forças de contato. O nome dela é o mesmo nome do tipo dela, enfim, né? Fazer o quê?
Veja, essa força, moçada, é simultaneamente vertical para cima e horizontal para a direita. Essa força faz duas coisas simultaneamente, apoia o corpo e se opõe ao escorregamento. Então, geralmente, às vezes, né, a maioria das vezes é conveniente para nós decompor essa força de contato nas componentes normal e atrito, porque cada componente dessas é responsável por um desses dois papéis, né? Normal é a parte da força de contato que está associada a apoiar o corpo, e o atrito é a parte da força de contato que está associada a se opor, né, a oposição ao escorregamento, tá certo? É por causa desse atrito, né, moçada, que vai ser a resultante, porque veja, na hora que eu reescrevo a força de contato como normal e atrito, esquece a força de contato, você tem lá peso, normal e atrito. Peso e normal se equilibram, se anulam, né? Então a resultante será o atrito. É por causa desse atrito que há a variação da velocidade, é a situação que nós estamos acostumados a olhar, né? Corpo lançado sobre uma superfície geralmente tem atrito, né, entre o corpo e a superfície, e é por isso que ele para logo menos ali na frente, né? Para parar, estava em movimento e vai entrar em repouso, é necessário que haja variação de velocidade e, portanto, é necessário que haja aceleração e, portanto, é necessário que a resultante não seja zero. Não é. Resultante aí é o atrito, tá? Vamos lá, corpo pendurado no teto com fio, só que agora oscilando. Só tem um contato, só vai ter uma força de contato, é uma tração de novo ali. Corpo apoiado no plano inclinado, só está em contato com o plano aplica nele uma normal. Nessa situação aqui, moçada, já nós vamos ver, quando a gente faz trombinha no rabinho, a soma de normal com peso vai dar uma resultante cujo valor é P seno alfa, onde alfa é o ângulo de inclinação do plano inclinado, né? A brincadeirinha é que a resultante no plano inclinado sem atrito, atenção, é P sendo. Brincadeirinha para ajudar a lembrar da informação. Corpo no plano inclinado com atrito. Imaginando, moçada, que ele está em repouso, aqui é uma daquelas situações onde decompor a força de contato não interessa, né? O corpo está só em contato com o piso, com o apoio, né? O plano inclinado. Dessa interação com o plano inclinado só vai haver uma força, que é a força de contato. E se o corpo está em repouso, a resultante tem que ser zero. Como é que faz para, com mais uma força, depois do peso, além do peso, ter uma situação de repouso? A resultante precisa ser zero. Então, essa força de contato tem que ser igual ao peso e oposta a ele, tá? Eventualmente, pode ser interessante depois disso, dependendo da pergunta do exercício, decompor, né, essa força de contato em normal e atrito. Mas aqui, aparentemente, não tem nenhum ganho com isso, tá? Vamos lá, moçada. Vamos lá para os exemplos, vamos treinar um pouquinho essa conversa do protocolozinho para achar forças que atuam sobre os corpos, vai? Corpo em queda livre, forças de campo, peso vertical para baixo. Tem mais alguma de campo? Não. Então vamos para as forças de contato. Dá uma voltinha no corpo, não tem contato com nenhum outro corpo, então não vai haver nenhuma força de contato, a resultante será o próprio peso aí. Corpo em repouso, forças de campo, peso vertical para baixo. Não tem mais nenhuma de campo, vamos para as de contato. O corpo está em contato com o piso e o piso aplica nele uma normal. É a força de contatos com componente só vertical, sem o atrito ali. Corpo lançado sobre um plano sem atrito, né? Forças de campo, peso vertical para baixo. Contato, só com o piso. Vai ter uma normal ali. Corpo lançado sobre um plano com atrito. Forças de campo, o peso. Forças de contato, só com o solo, só tem uma força de contato. Não é a normal e o atrito. Qual que eu escolho? Não, nenhuma das duas. Na verdade, as duas, né? A força realmente ali é a força de contato. Para cima e para a esquerda ao mesmo tempo. Tá? Corpo descendo um plano inclinado com atrito, né? Tem peso, tem normal e tem atrito, mas normal e atrito são forças que derivam da interação do corpo com o plano inclinado. Não podem ser duas forças, não são de fato, é uma só,
que é ao mesmo tempo vertical para cima e contra o escorregamento ali. Corpo preso por um fio. Aqui, moçada, vamos lá, forças de campo tem o peso, e na hora que eu for procurar as forças de contato, repara que esse corpo está em contato com outros dois corpos, né? O apoio e o fio, né? Do apoio aí eu vou ter uma normal, né? O apoio aplica no corpo uma normal, e por conta do fio eu tenho ali uma tração, tá? Corpo lançado no ar. Forças de campo, peso. Dá uma voltinha, está em contato com quantos outros corpos? Aí, moçada, vai depender se o exercício pressupõe que você deve ou não considerar a possibilidade de resistência do ar. Se o cara fala em resistência do ar, ele está considerando o ar como um corpo que aplica força no corpinho que você está estudando. E resistência do ar é contrária ao movimento, né? Contrária à velocidade do corpo aí, ao movimento relativo do corpo em relação ao ar. Vai ter essa carinha aí nesse caso, tá? Corpo em pêndulo cônico, né? Pendurado no teto, com uma trajetória circular aqui embaixo. Forças de campo, peso vertical para baixo. Quantos contatos? Um só com o fio. Tração. Pêndulo simples. Forças de campo, peso vertical para baixo. Quantos contatos? Um só com o fio. Tração. Corpo deslizando em trajetória circular sobre um tampo de mesa liso, portanto não há atrito, né? Preso por um fio, que é o que faz ele, que é o que mantém ele nessa trajetória, né? Vamos lá, forças de campo, peso. Aí as forças de contato, dá uma olhadinha que o corpo está em contato com o tampo da mesa, que o apoia, e com o fio. Da interação com o tampo da mesa tem a normal, da interação com o fio tem a tração. Corpo lançado, já estudamos esse caso aqui, né? Forças de campo, peso vertical para baixo, e se o exercício quiser que você considere, resistência do ar contrária ao movimento. Aqui, moçada, eu tenho um questionamento já dando spoilers da próxima aula, para te deixar meio assanhado aí de entender algumas coisas e ficar curioso com relação à próxima aula. No meio do caminho aí, só tem essas duas forças atuando no corpo, na bolinha de neve, peso e resistência do ar. Por que a bolinha de neve vai para a direita e chega daqui a pouco lá no boneco de neve, né? Essa bolinha já está indo para a direita. Já tem velocidade. Velocidade não é força, né? E aí, moçada, por que está indo para a direita? Continua indo, tem uma tendência natural do próprio corpo, no caso da bolinha de neve, de continuar indo por uma propriedade dos corpos chamada de inércia. Inércia é a primeira lei de Newton. Nós vamos olhar para ela com bastante carinho na aula que vem, tá? Pergunta maravilhosa aqui, super, provocadoras, né, de senso crítico do aluno aí, para ver se vocês estão entendendo direitinho o que está acontecendo, né? O desenho aí ilustra um garoto girando uma pedrinha no sentido horário, né, presa por um fio que está aí na mão dele lá e na pedrinha, né? Ao passar por aquele ponto ali, quais são as forças que atuam na pedra? Forças de campo, peso vertical para baixo. Quantos contatos? Um só, com a corda, com o fio. Então tem uma tração ali. A pergunta que se fazia era o seguinte: tá, e se nesse exato instante, quando a pedrinha está passando por ali, né, passando por ali, portanto subindo, né, a corda rompe. Se a corda rompe, o que acontece? Bom, primeira coisa, se a corda rompe, some a tração, né? Não tem mais contato com a corda arrebentou, não tem mais como a tração atuar sobre a bolinha. A partícula a pedrinha vai continuar subindo, pelo menos por algum tempo. E aí você olha para ela e fala assim, mas a força está para baixo, e a resultante, portanto, será para baixo. Por que continua subindo? Porque naquele momento ela estava subindo, ela tinha velocidade para cima ali, né? Então ela continua subindo por inércia de novo. Próxima aula a gente conversa bem sobre isso aí, como eu já disse. Vamos lá, um bloco é lançado no ponto A sobre uma superfície horizontal com um atrito e desloca-se para C.
O diagrama que melhor representa as forças que atuam sobre o bloco, quando esse bloco está passando pelo ponto B, justifique. Moçada, quando essa questão apareceu, todo mundo foi direto na alternativa C. Porque a alternativa C tem as 3 forcinhas que a gente está acostumado a desenhar lá, né? Peso, normal e atrito. Mas não são 3 forças de fato, lembra, né, moçada? Normal e atrito são componentes. A força que está trocada entre o corpo e o apoio é uma força que é ao mesmo tempo vertical para cima, como a normal, e horizontal para a esquerda, nesse caso aí, como o atrito. É o que está na alternativa A, né? Onde tem assinalado ali o peso e a própria força de contato, que dá origem a normal e atrito quando decomposta. Mas, a rigor, são só essas 2 forças aí, tá? Mesma questão colocada de outra forma. Um corpo é lançado de modo a deslizar sobre uma superfície plana horizontal com atrito. Desprezando-se a resistência do ar, depois de perder contato com o dispositivo de lançamento, o corpo está sob a ação de 2 forças, uma única força, 2 forças, 4 forças, 3 forças. Moçada, se você seguisse o protocolo, não ia ter muito erro. Forças de campo, peso, só, uma força. Forças de contato, só está em contato com o chão. Então só vai ter mais uma força, que é a força de contato. Então, qualquer resposta que começasse com alguma coisa diferente de 2 forças, você já podia jogar fora. Veja que a alternativa E é exatamente a alternativa que é a tua pegadinha aí, a tua arapuca, né? A tua não, né? A do vestibular para te pegar. 3 forças são peso, normal e atrito. Você vai direto, a galera vai direto na E. Não é a E, é a A, né? Isso. 2 forças que são o peso do corpo e a força de contato entre o corpo e o apoio. É isso aí, tá? Um corpo de peso 15 newtons é puxado por uma força F de intensidade 20 newtons, cujo atrito com a superfície de contato tem intensidade 4 newtons. Adote seno de 30 igual a meio e cosseno de 30 igual a 0,8. Aí ele quer que você indique todas as forças que atuam, determine o valor da normal, sabendo que a resultante é paralela ao apoio, portanto na direção do movimento ali, e determine a intensidade da resultante das forças. Vamos lá, moçada. Ampliei o desenho aqui, diminui o enunciado. Vamos lá assinalar as forças. Primeira coisa, marcação de forças. Forças de campo. Peso vertical para baixo. Tem mais alguma de campo? Não. Então vamos para as de contato. Dá a voltinha no corpo e você repara que esse corpo está em contato com o piso, né? Vai ter lá uma força de contato dessa interação, oriunda dessa interação. E tem a força F, né, moçada? Deve ter alguém puxando esse corpo ali com uma corda, alguma coisa assim, né? São 2 contatos, então achei 2 forças de contato. Todas em direções muito complicadas ali, né? De brincar com tudo isso junto aí. A força de contato, a gente já está acostumado a decompor ela em normal e atrito. E muito bom fazer isso, né? Muito apropriado fazer isso nesse exercício por 2 motivos. Primeiro, ele já me falou que o atrito vale 4 newtons. E segundo, ele quer o valor da normal. Então eu preciso desencanar da força de contato como tal, né? Eu vou trabalhar com ela decomposta em normal e atrito. Esquece dela ali, joga ela de escanteio, porque ela está reescrita aí na forma de suas componentes normal e atrito, né? A força F agora também é quem está vamos dizer, me deixando com algum trabalhinho por fazer ali, porque veja, moçada, eu tenho agora peso normal na vertical e atrito na horizontal. As direções que eu vou eleger, horizontal e vertical. A força F não está nas 2 direções, vou reescrevê-la, vou decompor a força F nessas 2 direções. A componente Fx é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus ali, portanto vale F cosseno de 30 graus, né? Cosseno de 30 graus, ele deu o valor ali, é 0,8, né? A força F vale 20, 20 vezes 0,8 dá 16 newtons. E Fy vai ser F seno de 30 graus, 20 vezes 0,5, 10 newtons. Vamos lá, moçada, esquece a força de contato ali, você vai olhar para normal e atrito, esquece a força F, você vai olhar para Fx e Fy. Vamos fazer um olhar na vertical, em Y. A resultante, o enunciado falou, é horizontal. Então, em Y, a resultante vai ser 0.
Quais são as forças que estão atuando na vertical? Normal e Fy para cima, peso para baixo. Tem que se anular, né? Normal mais Fy tem que igualar o peso. O peso vale 15, Fy vale 10. Então a normal tem que valer 5 newtons para dar os 15 e igualar com o peso. Certo? Normal 5 newtons. Em X, na horizontal, o que é que eu tenho? Eu tenho Fx de 16 newtons para a direita e atrito valendo 4 newtons para a esquerda. A resultante vai ser a maior menos a menor, sempre é, né? Fx 16 menos 4 do atrito vai dar uma resultante de 12 newtons. Tudo bem? Um garoto puxa um caixote de massa 15 kg aplicando uma força de intensidade 100 newtons, conforme ilustra a figura, sem conseguir movê-lo. Moçada, sem conseguir movê-lo é uma frasezinha, né, que tem que acender na tua cabeça a seguinte informação. A resultante, então, vai ser 0. A atrito entre o chão e o caixote justifique, assinale todas as forças presentes e calcule os seus respectivos valores. Bom, vamos lá. O peso ele falou, é 150 newtons. Mentira, falou que a massa é 15 kg, né? O peso é massa vezes gravidade, que é 10, 15 vezes 10, 150. Normal, a atração decomposta em Tx e Ty, e o atrito que o exercício pergunta se tem ou não tem, né? Tx, moçada, é T cosseno de 37 graus, porque é o cateto que está adjacente ali ao ângulo, né? E T vezes cosseno de 37 dá 80 newtons. Ty é T seno de 37, que vai dar 60 newtons. Bom, uma vez decomposta todas as forças em direções perpendiculares entre si, eu posso fazer o estudo em cada direção em separado, né? Vamos primeiro para a vertical, olha lá. Eu tenho peso vertical para baixo, normal e Ty para cima. Essas forças têm que se equilibrar, ou seja, normal mais Ty tem que igualar o peso. A Ty valia 60, a gente calculou no slide anterior, o peso é 150, então a normal vale 90 newtons. Em X, moçada, a resultante tem que ser 0. E aí, se fosse só Tx, não ia dar nunca resultante 0 na horizontal, né? É necessário que haja o atrito e que ele seja igual a Tx para dar resultante igual a 0 e explicar por que o corpinho lá, por que o bloco não sai do repouso, se mantém em equilíbrio, né? A gente calculou no slide anterior também que Tx valia 80 newtons, então o atrito também vai valer 80 newtons. Tudo bem? Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo, com uma força F de módulo 5 newtons na direção e sentido indicados na figura. Com essa prática, ele consegue fazer com que uma mercadoria de massa 1,5 kg seja medida por essa balança como se estivesse uma massa de quanto, né? Vamos lá olhar, moçada. Aqui uma dica, né? Mais uma técnica de resolução desse tipo de exercício. Diagrama do corpo isolado. Separa os corpos, moçada, porque senão o desenho vai ficar uma zona, você não vai se entender nele, né? E o desenho convém que você faça justamente para enxergar a situação de maneira clara. Se você fizer tudo bagunçado, não vai funcionar, né? Vamos lá, forças de campo, peso, que é 15 newtons. A normal, a priori, né, numa situação normal, regular, a normal é igual ao peso, né? Veja, moçada, uma coisa importantíssima dessa questão, a balança marca normal. Quem aplica a normal no bloco, quem empurra o bloco para cima, quem apoia o bloco, é a balança, né? A balança é como se a gente dissesse assim, né? Em vez de ir na farmácia e dizer que você vai se pesar, você vai se normalar, né? Um exagero, claro, né? Mas é só para você lembrar da ideia, tá? Balanças não marcam peso, marcam a normal. Outra coisa também se vale, não é balança, é dinamômetro, mas isso aí a gente conversa logo menos na aula que vem, tá? Quando vem o comerciante inescrupuloso e aplica essa força F aí, né? Eu posso decompor essa força na vertical e na horizontal, porque a vertical é que me interessa, né? A vertical
É a componente vertical dessa força que vai comprimir ainda mais a balança, fazendo com que a marcação aumente, né? O ângulo de 37 graus que está no desenho ali também está ali, alternos internos, né? Técnica aí da geometria. FY, então, vale F vezes seno de 37, é o cateto oposto, né, ao ângulo de 37. F valia 5, seno de 37 é 0,6, então eu tenho ali uma força FY valendo 3 newtons. A normal mais FY vão totalizar, então, 18 newtons. E 18 newtons corresponde ao peso de uma massa de 1,8 kg, alternativa D de dado. Beleza? Mais um aqui, ó. Na figura, uma caixa de 10 kg é arrastada sobre um plano horizontal com aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado. O piso exerce uma força normal sobre a caixa igual a 40 newtons e uma força de resistência ao movimento, chamada de atrito, com sentido contrário ao movimento de módulo igual a 20 newtons. Moçada, a gente ainda não tem muito a relação entre resultante e aceleração, de modo que o valor vai ficar um pouco comprometido de a gente achar. Mas vamos lá, né, fazer o que a gente sabe. Se a resultante é para a direita, se a aceleração é para a direita, a resultante das forças será para a direita também, né? O peso é 100 newtons, está dado no enunciado, a normal é 40, ele também falou, e tem um atrito de 20 newtons, né? Essa força aí é a única força que sobrou atuando sobre o corpo, que não está nem na horizontal nem na vertical. Nós vamos fazer o quê? Vamos ver se adivinha. Decompor. FX, FY, na vertical o R resultante é 0. Para resultante ser 0, normal mais FY tem que ser igual ao peso. Portanto, FY vai valer 60 newtons aí, né? Na horizontal, a resultante é Fx menos o atrito, né? E aí você teria que saber a relação da resultante com a aceleração para calcular o valor de Fx, mas nós estamos preocupados hoje aqui com simplesmente achar as forças e conseguir trabalhar com elas, decompondo, somando, enfim, né? O que interessa nesse exercício agora era esse aí, tá feito. O corpo da figura tem massa igual a 10 kg e o plano inclinado liso forma um ângulo θ com a horizontal, tal que cosseno de θ é 0,8. Determine a força que o plano exerce no corpo quando este é solto a partir do repouso sobre o plano. Atenção, moçada, o plano inclinado é liso, não tem atrito. É isso que quer dizer que o plano é liso, não haverá atrito ali. B, a aceleração do corpo no item A, não vamos calcular o item B. C, a força necessária paralela ao plano inclinado para o corpo permanecer em repouso. Dá uma olhada na situação aqui. Vamos lá? Protocolozinho. Forças de campo, peso vertical para baixo. Forças de contato, não tem atrito. Então, a força de contato com apoio é só a normal. Não sei quanto vale, mas quero saber, o exercício pediu essa informação. Moçada, vou decompor as forças na direção do movimento possível e na perpendicular a esse. A normal já se encaixou ali, falta encaixar o peso. Dá uma olhadinha ali, né? Eu sei fazer o desenho das componentes, né? Mas os valores é um pouco mais rebuscado. Dá uma sacada ali, ó. Olha aquele triângulo que eu fiz aparecer lá. Incluindo o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano. Essa informação que eu estou te dando agora vale para qualquer situação de plano inclinado, tá? Olha, cara, tem os mesmos 3 ângulos lá em cima, né? Então, repara, moçada, que no bico de cima do triângulo, dado que é um triângulo retângulo, né, tem um ângulo de 90 graus, o θ, o terceiro ângulo, que é o ângulo lá de cima, ele valerá 90 menos θ, portanto, dado que os 3 somados tem que dar 180, né? 180 menos 90 dá 90, e 90 menos θ dá 90 menos θ. Como tudo ali entre os vetores que estão em azul claro é 90 graus, e no triângulo vermelho já tem 90 menos θ, eu encontro o ângulo θ ali, né, moça? Naquele outro ângulo ali, naquela outra abertura ali entre o vetor azul claro e o peso, né? Daí eu consigo pensar valores, né? Na vertical, o que é que eu tenho?
eu tenho que o PY é igual ao normal. PY é essa componente do peso aí que está adjacente ao ângulo θ, né? PY, portanto, vale P cosseno θ. E o cara falou para nós que cosseno θ é 0,8, né? O peso é 100, 100 vezes 0,8 vai dar 80 newtons, né? Na horizontal eu tenho Px e só Px. Px é P seno θ. Já tinha avisado vocês que apareceria isso hoje, né? P sendo, né? Brincando com a ideia de que o corpo vai descer o plano inclinado em algum momento, né? O seno θ vai ser 0,6, se o cosseno é 0,8, o seno correspondente é 0,6, 100 vezes 0,6, Px valeria, então, nesse caso aí, 60 newtons. Qual é a força necessária para manter esse corpo em equilíbrio? Ora, se você tem Px como resultante, para você manter esse corpo em equilíbrio, você precisará equilibrar Px, né? Então, esse atrito tem que ter o mesmo valor de Px, que é P seno θ. No caso aí, 60 newtons. Beleza, moçada? Por hoje é só, tá? A aula de hoje ficou por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos. Até a próxima. Um abraço.